Satanás não está no inferno. Acompanhe esse vídeo comigo até o fim e você vai entender isso definitivamente. Bem-vindo ao canal do Peregrino.com. Eu sou o Anderson Friend e hoje nós vamos falar desse tema tão importante que é: onde está Satanás? Aonde ele habita? Qual é a região em que ele faz a sua morada, sua localização? Quais são as suas funções locativas? Como ele age? De onde ele vem? Essa é uma pergunta que nós temos que responder e ela é muito mal compreendida. A gente tem que começar no nascedor da passagem, porque o Senhor já nos ensina isso no começo e no seu primeiro livro da Bíblia. Para isso, vamos fazer uma leitura e eu quero chamar você para ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo 4. Para isso eu vou usar a tradução brasileira. Disse Deus, e haja luz, e houve luz, e viu Deus a luz que era boa. Presta atenção nessa expressão, era boa. Essa expressão, era boa, viu Deus que era bom, viu Deus que isso era bom, é uma expressão de aprovação. Então, nesse processo em que ele está trazendo, restaurando, trazendo vida, trazendo o seu processo criativo, agindo sobre a terra, ele, em cada ação, ele expressa alguma coisa. E essa expressão que ele faz é uma expressão de aprovação. Nós temos que aprender com Deus muito do que ele fala, mas jamais podemos deixar de aprender com Deus quando ele também não fala. E aqui eu quero prosseguir com vocês, ainda na passagem de Gênesis, as suas várias ações da restauração, processo em que ele está restaurando, ele está trazendo vida, ele está criando alguns momentos em que ele faz a sua tão aclamada aprovação. Vamos a cada uma delas. Eu quero agora falar do versículo 9, ainda tentando fazer essa retratação da aprovação de Deus no seu processo ali de criação da terra. Olha só, a terra nesse momento ela está inundada, está completamente inundada nesse caos, e o Senhor vai fazer a terra aparecer. No versículo 9, ele diz assim: disse também Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Aqui vai aparecer a parte da terra, a parte que estava oculta pelas águas, dessa grande inundação caótica. Lembrando que esse é o processo que o Espírito pairava sobre a face dessa água, dessa inundação abissal. E ele ordena que a porção seca se manifeste. No momento que a porção seca se manifesta, aquilo que a gente chama de Pangeia, vai acontecer também a aparição dos mares. E essa junção de terra, porção seca, e mares faz com que a gente tenha o resultado do que hoje, se manifestou geograficamente sobre a Terra. Essa manifestação geográfica sobre a Terra, que faz a Terra ser como ela é, nesse momento de Gênesis 1:9, tem a aprovação divina. No final desse processo, acontece, mais uma vez, a expressão, viu Deus que isso era bom. E isso vai continuar acontecendo, essa expressão de aprovação, no versículo 10, 12, 18, até o versículo 21 e 25, que vai finalizar todo o processo criativo dos seres viventes, esses seres viventes como aves, animais aquáticos, marítimos, répteis, os que se rastejam, animais selváticos, e toda a erva e relva do campo, todas essas ações criativas de Deus têm a sua aprovação. Sempre tem a expressão, viu Deus que era bom, até chegar no homem, depois do versículo 25, e isso se encerrar no versículo 31, que é onde acaba toda a obra de Deus. Ele usa a expressão, e viu Deus que isso ou estava, ou isso era muito bom. Quando ele finaliza o homem, aparece a expressão, muito bom. Mas por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com o tema de Satanás estar no inferno ou não? Vamos olhar o versículo 8. Vamos olhar o versículo 8, mas começando pelo versículo 6. Olha o que diz o texto, também estou usando aqui a tradução brasileira. Disse também Deus, faça-se um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e dividiu as águas, que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. Versículo 8. Chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã o dia segundo. O que vocês perceberam nessa passagem do dia segundo? Vamos tentar exemplificar aqui, tentar ser o mais didático possível. No momento que Deus ele traz a luz, uma luz que não é ainda os luzeiros,
a lua e o sol. É uma luz ali que aparece, que agrada a Deus e que faz com que ele continue trabalhando sobre aquela reação caótica da Terra, aquela situação caótica da Terra. E em algum momento ele joga um vácuo na Terra, sobre essa Terra, né, que na verdade ela está totalmente inundada. É uma inundação que chegou aos céus, mas não tinha céus até então, mas era tão alta que chegou a fazer, por exemplo, o Monte Everest parecer algo muito pequeno, perto do que essa inundação conseguiu alcançar. Ela alcançou uma altura tão grande que quando Deus ele manda passar um vácuo para dividir as águas, que vai ficar nesse vácuo, que é chamado firmamento, parte dessa água sobe, parte dessa água fica, que depois ele manda aparecer a porção seca, que é a terra, né, e os mares. Parte é elevada. E esse vácuo, com esse espaço chamado de firmamento, é o que se chama de céu. E o que acontece? Quando ele faz essa ação, ele não emite a sua palavra de aprovação. E viu Deus que era bom, ouviu Deus que isso era bom. Por quê? Sugere-se, e aqui eu queria fazer a análise e a citação do grande erudito G.H. Pember, no seu livro As Eras Mais Primitivas da Terra, que no momento em que o Senhor faz essa ação, seres caídos que estavam envolvidos nesse caos, porque muito provavelmente tem a ver com a rebelião desses seres, algo como demônios e anjos decaídos, quando ele cria esse vácuo, esse espaço e a água sobe, esses seres imediatamente ocupam essa região. E quando Deus vê essa situação, ele não pode aprovar e ele não pode dizer que aquilo era bom. Que seres são esses? Que situação é essa em que eles se apoiam nessa região aérea, nesse ar, nesse vácuo, nesse céu? São seres decaídos. São seres que, na passagem de Jó capítulo 1, versículo 6, são seres chamados filhos de Deus. Lembrando você que no Antigo Testamento a palavra filhos de Deus nunca se aplicou ao homem, na exceção de Adão, que realmente era chamado filho de Deus porque foi criado por Deus diretamente, e a expressão aplicada no Antigo Testamento ao ungido ou ao Messias, que seria chamado filho de Deus, obviamente, porque o Messias é o filho de Deus, mas em nenhuma outra situação a palavra filho de Deus se aplica ao homem no Antigo Testamento. A palavra filho de Deus, aplicando-se ao homem, acontece apenas no Novo Testamento, a partir dos evangelhos, entre eles João, capítulo 1, versículo 12, retratando aquilo que seria chamado de novo nascimento, de regeneração, que o homem viria nascer do Espírito apenas depois da obra redentiva de Nosso Senhor, que seria feita naquela cruz e depois da sua ressurreição. Então a regeneração, o fato do homem nascer de Deus, aconteceria somente muito tempo depois de tudo aquilo que aconteceu na queda e do Antigo Testamento até então. Ou seja, cerca de 4.000 anos de tudo que aconteceu lá no Éden até o Senhor Jesus dar sua vida por nós naquela cruz. E aí Deus passar a ter filhos e filhas nascidas do Espírito. Vocês estão entendendo? Então a passagem de Jó é muito curiosa. Vamos fazer a leitura da passagem de Jó aqui. Jó capítulo 5, versículo 6, ainda estou usando para isso a tradução brasileira. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, sucedeu ver também entre eles Satanás. Vale lembrar que na Septuaginta, filhos de Deus aqui são chamados de anjos, porque filhos de Deus no Antigo Testamento são deuses, são seres celestiais, sejam eles bons ou maus, sejam eles até mesmo caídos ou seres realmente que vêm da luz, que são do Senhor. O fato de aparecer a expressão, às vezes, Elohim, ou Bená Elohim, que significa filho de Deus, pode muito bem estar se referindo a seres dessa magnitude. E esses seres se apresentam diante de Deus. Agora eu te pergunto, nesse momento que esses seres se apresentam diante de Deus, nessa audiência, a Bíblia diz, no versículo 6, que Satanás também se apresentou. Ué, mas Satanás não estaria no inferno? Satanás não está naquela região de sal do inferno, que só tem fogo, esperando as almas caírem lá, para ele atormentar essas almas junto com suas hordas de demônios, junto com seus exércitos de seres caídos, de seres horripilantes, para atormentar as almas que estão no inferno? Não é essa a função de Satanás? É essa a função de Satanás que a gente tem no nosso imaginário, mas não é essa a função de Satanás na Bíblia. É lógico que eu não estou dizendo que não tem um inferno, que não terá condenação dos ímpios, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando onde está Satanás hoje. O que faz você achar que ele está no inferno? De onde você tirou essa consideração? Como que nós, apressadamente, vamos acreditar
numa tradição falsa, numa ideia falsa de que, primeiro, as almas já estão sendo atormentadas no inferno, antes do juízo final, no trono branco. As almas, sim, estão custodiadas na região dos mortos, a alma dos justos e a alma dos ímpios, em lugares diferentes. Muito provavelmente as almas dos ímpios não estão num lugar bom, provavelmente num lugar de tormento, num lugar ruim, mas ainda não é o inferno. Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, é dito que a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. Algumas traduções vão dizer, a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Aí você está pegando com o inferno, que já é o lugar de fogo, e vai lançar o inferno no lugar de fogo. É a mesma coisa de eu pegar uma fogueira e jogar uma fogueira na fogueira. Qual o sentido que faz eu pegar uma fogueira, que já está pegando fogo, e jogar numa outra fogueira que também está pegando fogo? Qual a finalidade disso? Não, my friends. O lugar que faz a custódia dos mortos vai ser colocado no lago de fogo. Esse sim, lago de fogo e inferno. Lembrando, as almas estão sendo custodiadas numa região abissal, uma região de mortos, e que tem sim lugares que não são agradáveis para os ímpios e lugares que são agradáveis para os justos. Isso ainda não é um inferno e Satanás não está nesse lugar. E olha só a resposta que o inimigo, o adversário, dá para o Senhor no versículo 7 ainda de Jó, capítulo 1. Vejamos. Perguntou Jeová a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás a Jeová, de rodear a terra e de passear por ela. Olha que expressão interessante. Essa expressão rodear a terra, conforme você está vendo aí na tela, vem desse verbo, desse particípio perierchomai. Perierchomai. Por que eu estou usando essa palavra grega? Por causa da Septuaginta. Erchomai ou ierchomai significa ir, viajar, ir até, se deslocar. E o peri, que significa algo sobre. Ou pode ser sobre, ou dependendo da situação, pode ser circundado, em forma circular. Se é sobre, esse ser, ele não aterriza. E se é circundado, ele não aterriza, porque ele está circundando a Terra. Vocês estão entendendo? Ele está circulando. Ao que indica, é um círculo flutuante. Algo parecido com o que os drones fazem. Desce em voos baixos e fica perimetrando em regiões perimétricas, regiões sobre e circundando. Algumas traduções traduzem essa expressão por vaguear. Vaguear na nossa língua pode ser algo que se circunda, que se move, que se desloca, mas também algo que flutua. Muito interessante, não acha? E por que ele se apresenta nessa região? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, essa região que ele se apresenta junto com os Benai Elohims, ou os filhos de Deus, que são os seres celestiais, assim como ele, embora ele seja caído, quando eu digo ser celestial, porque ele foi um ser que habitou nos céus, um ser que caiu, mas ele de forma alguma, um homem, um ser humano, uma figura que seja diferente disso. Ao que tudo indica, ele era mesmo querubim, retratado em Ezequiel 28. Ora, quando ele aparece nessa região celestial aí com os filhos de Deus, é um momento que Deus desce, não é o terceiro céu, fique bem claro isso para vocês, my friends, que ninguém subiu ao terceiro céu. O Senhor Jesus diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Acabou o assunto. O Logos da eternidade diz, ninguém subiu ao céu. Então ninguém subiu ao céu, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, ninguém subiu ao céu. Eles estão num lugar aéreo, num lugar celestial, um céu, podemos dizer intermediário, é de forma alguma terceiro céu. E aonde esses filhos de Deus se apresentam, Deus, na verdade, se desloca do terceiro céu para essa região e faz ali uma sessão. Ele se congrega com esses seres para ter ali questões ali específicas de Deus. Até mesmo questões em que Deus vai interrogá-los, até mesmo questões jurídicas. Por que eu digo isso? Por questões jurídicas. Porque a Bíblia fala que Satanás acusa a gente dia e noite. Como é que ele vai acusar a gente? Ele tem que ter uma base para acusar a gente. E como ele vai acusar a gente diante de Deus? Ele tem que se apresentar diante de Deus. É muito claro isso aqui, irmãos. E o fato dele fazer esse perierchomai significa que ele está atuando na terra, sobrevoando a terra. Até então você achava que ele estava no inferno. A Bíblia até agora está dizendo que o céu não foi aprovado por Deus no dia que o Senhor fez o céu. E ele ficou em silêncio. Ele não disse que não foi dito que aquilo era bom. Algo desagradou ele. O que desagradou ele, muito provavelmente, foi os inquilinos que habitaram nessa região. Houve um problema locativo nessa região. E depois a gente vai descobrindo quem são esses seres que habitaram aquela região. Lógico que tem seres celestiais que não estão no terceiro céu, que são aprovados por Deus, que são seus anjos. Dentro da hierarquia celeste, eles estão, mais próximos de Deus. Mas nessa região, desse céu intermediário, entre o céu nosso, esse céu atmosférico, aéreo, e essa região, tem uma desaprovação de Deus, uma desaprovação divina a esse lugar. Mas vamos continuar, não acabou não. Vamos prosseguir aqui
com a nossa análise sobre onde está Satanás. Como a gente começou falando aqui nesse vídeo, Satanás não está no inferno e você precisa saber disso. Vamos continuar, que a gente vai esclarecer esse assunto de uma vez por todas aqui nesse vídeo. Prossigamos. Preste bem atenção. A gente falou aqui agora que Satanás, ele vagueia e ele circunda. Vocês já repararam que quando Pedro vai dizer acerca desse inimigo, ele diz que ele é nosso adversário e esse adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Note que tem tudo a ver com essa audiência que ele faz com Deus. Porque quando ele se apresenta a Deus, Deus fala, o Senhor fala de onde ele vem, ele fala de rodear, de planar, de flutuar sobre a terra, de fazer o peri erchomai sobre a terra. Lembrando mais uma vez que peri é sobre e circundando. E Pedro fala que ele circunda sobre as pessoas que ele quer tragar, que ele quer devorar. Muito provavelmente Pedro se apoiou nessa literatura de Jó. Ele entendeu que nessas expressões manifestadas ali em Jó, principalmente pela Septuaginta aqui que eu estou citando, ele percebeu que essa era a forma de Satanás se deslocar do céu para a terra procurando alguma coisa para fazer. Mas olha que curioso. Qual é a função dele? Além dele procurar pessoas para tragar, ele também tem uma função muito específica desses voos que ele faz do céu para a terra, que é remover a palavra da salvação do coração das pessoas. Vamos observar isso na passagem da parábola de Mateus 13. Quando você vai em Mateus 13, versículo 4, o Senhor fala da parábola do semeador e ele fala de uma semente que cai à beira do caminho. Na parábola ele fala que as aves do céu, os pássaros, vêm e comem a semente. Quando os discípulos vão pedir a interpretação da parábola, no versículo 19 ele vai dizer quem são esses pássaros. A primeira semente da parábola do semeador se refere ao maligno vindo, tomando, comendo, retirando a semente do coração. E por que essa semente é a palavra da salvação? É a única semente que ele consegue tirar na parábola do semeador. Porque Lucas fala que essa semente é a palavra da salvação, porque a pessoa se crendo, ao crer, seria salva. A primeira semente é a única que fala de salvação na parábola do semeador. E é essa semente que o inimigo vem e come. Agora olha que interessante, ele é retratado como pássaro. Por quê? Porque o pássaro, ele é aéreo. Os pássaros, retratado como figura aqui do inimigo, se referem a seres que voam, aves que estão no céu e voam e descem para fazer alguma coisa, para continuar fazendo o que elas fazem de melhor, que é voar. Por que ele foi retratado como um pássaro? E o Senhor também sabe o seu habitat, sua morada, sua região locativa. É uma região aérea. Agora vamos para mais algumas passagens que vai deixar isso também muito claro. Vamos ler a passagem que está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Para essa leitura eu vou usar a tradução da Bíblia Textual, a BTX. E a vós, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo a tendência deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora mesmo está energizando nos filhos da desobediência. Meus amigos, príncipe da potestade do ar. O que quer dizer príncipe da potestade do ar? Potestade do ar é um poder, é uma hierarquia, um trono, é uma regência que age onde? No ar. Porque a expressão ar, para dizer que essa regência, esse poder, essa autoridade, essa força, ela é aérea. E tem um príncipe que rege esse poder, essa autoridade aérea. E esse príncipe é Satanás. Esse poder é aéreo. Ele age até mesmo em áreas atmosféricas. É bem verdade que ele não está exatamente ou tão somente nessas regiões atmosféricas, que é onde está a nossa visão do céu. O céu azul, aquele céu que a gente consegue ver na expansão, no firmamento. Até acima disso eles conseguem ficar. Mas o fato dele dar a expressão ar significa que eles descem até mesmo nesse céu em que está as nuvens, onde passam os aviões. É um lugar específico para atuações desses seres malignos. Anjos caídos estão ocupando essa região. Satanás também ocupa essa região. E olha só que interessante. Ele tem acesso a Deus nessa região. Quando Deus fica nessa região, ele aparece diante de Deus para fazer acusações. Tanto é que quando Deus elogia Jó, ele acusa Jó. Ele lança ali um item de acusação. Ele tenta dizer para Deus
que Jó não era aquilo que Deus estava dizendo que ele era. Vamos ver mais algumas passagens que também elucidam de forma muito clara que essa é a região de Satanás, de onde ele atua. Vamos agora ler a passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Para essa leitura eu vou usar a tradução Almeida Revista Atualizada. Pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui acabou, meu amigo. Aqui acabou a discussão. Você achava que o inimigo estava no inferno, pronto para espetar mais uma alma que caía lá para ele fazer arruaça com essa alma? Aqui você encontrou a resposta. Regiões celestes. Paulo fala regiões celestes. Não fala regiões abissais, regiões infernais, regiões do fogo, regiões do Tártaro, regiões do abismo, regiões do Hades, do Sheol. Regiões celestiais. Por isso que Deus não pôde dizer naquele dia que ele criou o céu que aquilo era bom. O silêncio de Deus nos ensinou e nos ensina muita coisa. É um lugar ocupado pelas forças das trevas. Essa dívida que nós temos da aprovação de Deus, no sentido de que precisamos ouvir Deus dizer que o céu é bom, um dia vai acontecer. Estamos esperando. Deus está esperando já faz 6.000 anos para dizer que o céu é bom. Vai chegar o dia, meu amigo, que Deus vai dizer que o céu é bom. Vai chegar o dia que vai se cumprir com muita alegria, que esse lugar que foi afetado por invasores, que esse lugar, depois de limpo, restaurado, ele vai ser um lugar da aprovação divina. Um lugar onde tudo irá bem. Um lugar onde Deus vai se alegrar. Vamos ver agora a passagem de Apocalipse, capítulo 12. E eu vou começar no versículo 7 e vou até o versículo 10. Vou usar para essa leitura a Bíblia Tradução Brasileira. Houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus anjos pelejaram e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, aquele que engana todo mundo. Sim, foi precipitado na terra, e precipitados com ele os seus anjos. Ouvi uma grande voz dizendo: agora é vinda a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Que mais clareza eu posso trazer com um texto desse? E aqui há uma constatação. Miguel vai guerrear contra Satanás. Esse é o momento em que acontece o arrebatamento do filho varão. Eu não vou falar aqui do que arrebatamento é esse. Eu não vou trazer algo relacionado ao filho varão, porque não é o tema. A gente pode fazer isso em outro momento. Mas acontece o arrebatamento do filho varão. No momento do arrebatamento do filho varão, há uma guerra nos céus. Não é o terceiro céu, tá? O terceiro céu não tem impureza, não tem malignidade. Ninguém acessa, nada impuro acessa essa região. Mas é um céu intermediário, que é acima do nosso céu. É um céu é algo sobre esse céu. E nessa região há uma batalha. O arcanjo Miguel, com as suas tropas, com o seu exército, enfrenta Satanás. Satanás é um inimigo muito forte, mas o arcanjo Miguel, ele vence o inimigo. O dragão, esse dragão, ele é chamado de antiga serpente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma ideia da serpente como a ideia que a gente tem hoje dela, que é um animal que se rasteja sobre o seu próprio ventre. Mas ele não era um animal que se rastejava sobre o seu próprio ventre. A palavra aqui em Apocalipse diz dragão, e vai explicar. Antiga serpente. Ele está querendo dizer como ele era antes da serpente se rastejar. Ela era um dragão, ela era dracônica. Ela era um animal muito mais imponente. Ela não é essa cobra, essa serpente que a gente vê se rastejando. Ela é um animal forte. E esse dragão, ele vai enfrentar Miguel. Esse dragão é a figura de Satanás. E Satanás se prepara para essa guerra. Monta o seu exército, vai com força total. Mas ele não prevalece. E ao não prevalecer, Miguel consegue expulsar ele dos céus. Ele vai à terra. Quando ele sai dessa região celestial e cai na terra, há um brado de alegria. Há um grito de louvor. É dito o seguinte, vamos repetir. Agora é vinda a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus.
Por que essa alegria? Porque o texto fala, porque foi precipitado. Depois de 6.000 anos, 6.000 anos, esses seres invasores, esses seres caídos, malignos, malditos, cheios de toda maldade, guiados pelo querubim caído, eles foram arremessados do céu para a terra. E o motivo da alegria é porque não houve mais lugar para eles no céu. Essa é a hora que Deus olha ao céu e vai dizer: e viu Deus que era bom. Espera-se há um gap de 6.000 anos para o Senhor ver que o céu é bom. E vai acontecer nesse dia, em Apocalipse 12. E, para finalizar esse vídeo, é importante destacar o seguinte, a expressão de terror. Ai da terra, porque foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Ai da terra. Irmãos, tanta tragédia na terra, o inimigo atuando nos céus. Ele faz muita coisa ruim, ele consegue manipular os homens, ele consegue fazer nas suas erromai, nas suas circundâncias, nos seus vagueamentos, manipular homens, fazer genocídios, guerras, trazer maldades, possuir pessoas, controlar pessoas junto com seus anjos. Imagine no dia que ele estiver na terra. E tem mais um detalhe, o texto fala que ele vai fazer atrocidades, ele está cheio de ira, mas principalmente por causa de uma coisa, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Irmãos, esse dia vai chegar. É o dia da grande tribulação, quando ele cair do céu para a terra. E aí a gente vai ver grande tribulação. Porque não é só ele que vai agir sobre a terra, fazendo coisas terríveis, mas a natureza e as ações de Deus, as taças dos anjos, o selo sendo rompido, que tem efeitos catastróficos sobre a terra. Tais coisas vão acontecer e vão se somar com a presença desse inimigo aqui na terra. Até porque ele vai precisar energizar aquele Nico que vai fazer atrocidades 3 anos e meio, trazendo mal sobre os judeus e sobre os cristãos, sobre aqueles que guardam o mandamento de Deus e sobre aqueles que têm o testemunho de Jesus. Mas uma coisa é fato, eu provei aqui para você, abrindo a Bíblia, mostrando as passagens, que Satanás não está no inferno, não está na terra, não está no abismo do seu coração, como propôs também Santo Agostinho. Ele está nas regiões aéreas, sobrevoando e acessando esse céu intermediário, até onde ele pode chegar, até onde ele pode subir no seu máximo. E dali ele faz muita coisa. Nos seus peri erhomai, também nas suas audiências, quando ele acusa a gente. Mas vai chegar o dia que ele vai cair. Esse é o dia que Deus vai dizer que o céu é bom. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente vai conversando, trocando uma ideia. Esse foi o vídeo de hoje. E agora você sabe. Satanás não está no inferno. E você sabe disso. Nos vemos logo ali.